Existe vida em Marte? Bom, essa é uma pergunta que as pessoas fazem há mais de um século, não é? O planeta vermelho é um lugar maravilhoso e, ao mesmo tempo, terrível para procurarmos vida fora da Terra. Trata-se de um terreno baldio, onde as temperaturas no inverno caem drasticamente, tem apenas 1% de densidade da Terra e é composto principalmente de dióxido de carbono. Por outro lado, o planeta vermelho nem sempre foi um desastre. Nos primeiros anos de sua vida útil, de 4,5 bilhões de anos, ele foi inundado por oceanos e mares e protegido por uma espessa camada de ar. Eventualmente, no entanto, seu campo magnético desapareceu, permitindo que o vento solar afastasse a atmosfera e a água desaparecesse no espaço. Mas o primeiro bilhão de anos em Marte ofereceu muito tempo para que pudesse ter surgido vida microbiana. E quem sabe até uma civilização que se perdeu no tempo, não é? Eu falo isso porque algumas pessoas realmente acreditam que pode ter existido vida em Marte, algumas das quais podem ter morrido e deixado vestígios na superfície. O fato é que em um passado bem distante, Marte foi um local úmido, onde a água líquida fluiu claramente na superfície por mais de 1 bilhão de anos. Evidências circunstanciais apontaram para uma possível vida em Marte. Será mesmo que um dia Marte foi habitado por seres extraterrestres? Bom, desde que os humanos começaram a investigar o planeta, fizemos uma série de descobertas fascinantes. Encontramos pequenas esferas de hematita, bem como evidências abundantes de rochas sedimentares, ambas as quais só se formam na Terra em ambientes aquosos. Este planeta já teve todos os ingredientes básicos necessários para a vida na Terra, incluindo uma atmosfera espessa e água líquida em sua superfície. Embora Marte não pareça mais estar repleto de vida hoje, há evidências de que a vida pode já ter existido por lá no passado. A primeira evidência de que existiu vida no planeta vermelho veio dos instrumentos a bordo das sondas Mars Viking da NASA e que foram enviadas para lá em 1976. Foram realizados 3 experimentos biológicos, um experimento de troca gasosa, um de liberação marcada e um de liberação pirolítica, seguido por um cromatógrafo a gás em massa. O experimento produziu um resultado positivo, quando realizado em ambos os módulos de pouso da Viking, mas apenas na primeira vez em que o teste ocorreu. Todas as outras experiências deram negativo. Você ficou confuso quanto a essa parte? Bom, tudo bem. Esse assunto é um pouco complicado mesmo. De forma mais clara, os dados sinalizaram a detecção de respiração microbiana no planeta vermelho. Porém, as outras análises falharam em detectar matéria orgânica, a essência da vida, o que levou a NASA a concluir que havia encontrado uma substância que imitava a vida, mas não a vida propriamente dita. A segunda evidência envolve um fragmento de um meteorito marciano chamado Alan Rios 84001, que foi encontrado em dezembro de 1984. Acontece que aproximadamente 3% de todos os meteoritos que caem na Terra são originários de Marte. Só que este era particularmente grande, pesando quase 2 quilos. Ele se formou originalmente em Marte há cerca de 4 bilhões de anos e pousou na Terra há apenas 13 mil anos. Mas o que tem de mais em um meteoro como este? Ao analisar sua composição, o meteoro parece conter material que pode ser remanescente de formas de vida orgânica fossilizadas.
embora também possam ter surgido de processos inorgânicos. Outra evidência usada para argumentar a existência de vida em Marte surgiu a partir do mais recente rover da NASA em Marte, o Curiosity. Conforme as estações mudavam em Marte, ele detectava a liberação de metano emitido de locais subterrâneos específicos, só que apenas no final do inverno e no início da primavera. Isso pode significar duas coisas. Ou os processos geoquímicos inorgânicos são sazonais e resultam na liberação de metano, ou esse gás pode ser resultado de processos biológicos orgânicos. Mais recentemente, no final de 2022, o rover Perseverance da NASA encontrou no fundo de uma cratera rasa em Marte rochas escavadas que mostram sinais de um passado aquoso e estão cheias do tipo de molécula orgânica que constitui a base da vida como a conhecemos. Os cientistas da NASA afirmam que as amostras de rochas têm a receita química certa para preservar evidências da antiga vida marciana. Lembrando que essas rochas foram armazenadas em tubos para que sejam mais bem analisadas em um futuro retorno à Terra. Um dos estudos concluiu que as rochas da cratera passaram por 3 eventos diferentes em que foram expostas à água. Os cientistas dizem que as condições nas rochas durante cada vez que a água passou por elas podem ter sustentado pequenas comunidades de micro-organismos, mas isso só poderá ser confirmado quando as amostras chegarem à Terra. O Perseverance aterrissou na cratera G0 no dia 18 de fevereiro de 2021 e tem estudado o local desde então, armazenando amostras de rochas para análises aqui na Terra. É uma missão ambiciosa, que exigirá que a NASA envie à superfície de Marte outro veículo capaz de lançar amostras em órbita. Analisando todas essas evidências, certamente podemos concluir que existem várias possibilidades para a história da vida em Marte. Uma das hipóteses é que Marte nunca teve vida, mesmo tendo os ingredientes brutos da Terra primitiva e condições aquosas semelhantes. As circunstâncias necessárias que permitem a formação da vida simplesmente nunca ocorreram em Marte. Sendo assim, há pouco mais de 3 bilhões de anos, a atmosfera de Marte foi destruída pelo Sol, secando qualquer água superficial líquida e levando à aparência atual de Marte. Essa é a teoria na qual a maioria das pessoas acreditam, ao menos até que surja alguma evidência muito convincente que prove o contrário. Outra hipótese diz que Marte teve um início de vida, mas falhou. Neste cenário, os cientistas dizem que é quase impossível que um planeta com condições parecidas com a Terra não tenha gerado vida em bilhões de anos, considerando que a vida surgiu na Terra não mais do que algumas centenas de milhões de anos após sua formação. Porém, a perda da atmosfera marciana teve um efeito profundo no planeta e pode ter resultado na extinção de toda a vida em Marte. Perfurar a rocha sedimentar de Marte e procurar formas de vida fossilizadas ou mesmo inclusões metamorfoseadas ricas em carbono poderia revelar as evidências necessárias para validar essa hipótese. Uma terceira hipótese parece ser um pouco mais, digamos, otimista. Ela diz que talvez a vida tenha se estabelecido desde o início e quando Marte perdeu sua atmosfera, alguns organismos permaneceram em uma espécie de estado congelado de animação suspensa. Quando surgiram melhores condições de vida, talvez no subsolo, onde a água líquida pode ocasionalmente fluir, essa vida acorda do estado congelado de animação suspensa.
Se for esse o caso, ainda existem organismos a serem encontrados sob a superfície marciana, talvez nas areias rasas e apenas alguns metros ou mesmo a poucos centímetros abaixo da espaçonave da NASA. Enquanto os cientistas falam em vida unicelular, os teóricos da conspiração falam em seres mais avançados, talvez até mesmo uma civilização que se perdeu no tempo. Mas ainda há duas hipóteses que podem explicar esses sinais de vida em Marte. Do mesmo jeito que Marte envia meteoros por todo o sistema solar, o mesmo pode ter acontecido com a Terra. Pode ser que o material da crosta terrestre, rico em vida orgânica, tenha chegado a Marte e começado a se reproduzir lá, prosperando ou não. Contudo, também pode ser que Marte realmente tenha sido um planeta estéril e sem vida até o início da era espacial. Talvez materiais espaciais que não foram 100% descontaminados ou esterilizados tenham aterrissado na superfície marciana, trazendo consigo organismos modernos da Terra, como passageiros clandestinos. Há uma enorme esperança de que as gerações atuais e futuras de rovers e orbitadores de Marte nos ajudem a finalmente descobrir se o planeta vermelho já abrigou vida um dia. Se a resposta a essa pergunta for afirmativa, isso leva a uma outra importante pergunta. Essa vida tem alguma relação com a vida na Terra? É possível que a vida tenha se originado na Terra e semeado Marte? Ou todas as nossas descobertas realmente envolvem uma civilização que viveu há bilhões de anos em Marte? Quem sabe? Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve aqui no canal da Fatos Desconhecidos. Até a próxima. Tchau!